Meu nome é Bernadette Wróblewska-Wade. Eu nasci em Canoinha, Santa Catarina, uma cidade pequenininha, a cidade do contestado, mas atualmente é bem conservadora, né? CPMDB já é o máximo lá, de uma família bem católica. Mas eu, logo no segundo grau, eu já comecei a querer que a minha vida tivesse sabor de quero mais, né? Terminei o segundo grau e fui fazer vestibular para a universidade, né? E eu estava dividida entre ciências sociais e serviço social, não sabia bem o que. Claro, porque você não sabia nada o que ia escolher, eu só sabia que eu não queria ser professora de escola normal, porque era o que o meu pai dizia: tá bom, minha filha, já estudou o segundo grau, vá ser professora, depois se casa com um bancário. Olha só que interessante, né? Está resolvida a sua vida. Eu disse: não, pai, eu quero outra coisa, eu quero mais e tal. Bom, fui para a universidade, como eu disse, era 68, eu caí num caldeirão efervescente, que não sabia nada do que estava acontecendo, mas estava achando o máximo, né? Ir para passeata e tal. E depois veio o ato aí 5, aí a barra pesou, começaram os problemas com os estudantes, muitos problemas, e enfim. Um pouquinho antes também, acho que o que me marcou bastante foi a prisão de Ibiúna. Nós tínhamos uma colega que tinha participado, a Rose Maria Cardoso. Quando ela voltou como heroína, né? Aquilo foi o máximo, né? Puxa vida, foi lá, foi presa. Depois ela foi presa em outras circunstâncias, mas devagarinho a gente foi vendo outras coisas que não as de Canoinhas, né? Mas acho que, para sintetizar esse primeiro momento, é importante assim que a minha inserção social e política ela se deu mesmo por ouvido, que eu tinha uma grande amiga e ela me dizia, isso é logo após 64 e tal, ela disse: eu tenho um tio que está preso, está fugido, ninguém sabe da família onde ele está, ele é comunista. Como comunista? Na minha casa eu escutava o outro lado, né? Que comunista tinha que ser preso mesmo. E aí ela foi contando assim, aos poucos, que ele tinha fugido, que ninguém sabia, que a mãe dele queria muito saber, que ele era advogado dos mineiros. Bom, muitos anos depois eu o reencontrei e escrevi a história dele, do Aldo Pedro Dietrich. Tá? Foi muito interessante essa primeira inserção que ficou marcado. Lá sabia eu o que era comunista, quem ele era. Eu perguntava: mas como ele era comunista? Não, ele defende os mineiros e por isso ele é comunista. Bom, enfim, terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Era um contexto bastante diferente de hoje, porque quando eu me formei, eu logo achei emprego. Isso era uma outra... pode trabalhar na prefeitura? Ah, que bom, né? Comecei a trabalhar, mas não era bem o que eu queria, né? Passei alguns anos lá e tal. E nesse inteirinho se deu a minha inserção política, porque eu me aproximei da POLOP, que é política operária, também uma dissidência da esquerda, e comecei a ser preparada para ir ser operária de fábrica no ABC. Eu só não fui porque esse contato foi preso. E a gente tinha toda uma história que não podia esperar mais que 5 minutos no mesmo lugar. Bom, depois disso, eu fui trabalhar em Joinville, na Celesc, né?
junto com operários. Foi um dos ricos momentos da minha experiência de se aproximar dos operários, apesar de eu ser contratada pela empresa, eles diziam para mim, quando você quer passar do nosso lado? Eu fiz um trabalho bem interessante com eles, acho que eu aprendi muito. Aí, quando eu terminei, num determinado momento, isso é mais ou menos 76, por aí, eu já estava de saco cheio. Eu ganhava bem, não podia dizer que não ganhava mal, não, mas não era isso que eu queria. Eu fui fazer mestrado na Paraíba, em Campina Grande. Era uma época que o então reitor, Linaldo, tinha passado pela Europa e pedido se tinha algum exilado que queria voltar sendo professor. Então, meus professores, quase todos falavam outras línguas, né? E exigiam na sala de aula que falasse francês, que lesse francês. Como? Nós não sabemos ler francês. Sobretudo os nordestinos, era muito engraçado. Eles diziam, como? Nós moramos no Nordeste, nós falamos brasileiro. Enfim. E lá eu comecei a pesquisa sobre as ligas camponesas. Mas é preciso lembrar que ainda a anistia não tinha sido implantada, era 77, por aí. Sobretudo no Nordeste, não se falava nada disso. A gente escutava em São Paulo, no Rio, algum movimento, mas lá nem pensar. A escolha de projeto de pesquisa era praticamente uma escolha pessoal. Eu tinha me sido nomeada uma orientadora, que ela disse, é pro forma por enquanto, depois você vai fazer o ajuste. E aí, como eu tinha ouvido falar de movimentos, de outras, de participações intensas das ligas camponesas, e como eu estava na Paraíba e sabia que tinha muito pouca coisa escrita, que na verdade a minha pesquisa foi precursora, né? Eu disse, eu vou estudar. Eu acho que eu era meio metida, assim, na verdade, porque eu quis pegar um tema, um touro à unha, dificílimo, e eu peguei uma grande figura que eu respeito profundamente, Regina Novaes, como orientadora, só que ela queria que eu fizesse uma pesquisa formal. Vá no sindicato, vá no padre, vá nisso, vá no prefeito, para saber no local o que aconteceu das ligas camponesas em Sapé, na Paraíba, que foi seguramente a mais importante, a mais virulenta de história. Eu fui, claro, eu obedeci, não consegui nada. Fiquei uns 6 meses sem conseguir nada, eu já estava quase mudando de tema, né? Mas aí, veja como é que são as coisas, porque depois disso vai aparecer várias vezes essa situação na minha vida. Eu encontrei um vizinho, por intermédio de um outro amigo, que ele disse, acho que esse vizinho vai te ajudar. Eu morava num conjunto habitacional, vamos lá, porque ele foi militante político e tal, acho que ele vai te dar algumas dicas de onde você achar as pessoas e tal. Aí, claro que eu fui lá, né? Era um velho sapateiro, depois eu escrevi o livro dele, Sapateiro Peba. Ele olhou para mim e disse, menina, que eu contei que tinha ido no sindicato, que tinha ido lá onde tinham tido os conflitos e as pessoas diziam, não sei, não quero saber. Não, nunca ouvi falar dessa história. Tal. Mas nunca ouviu falar, olha aqui a fotografia de Elizabeth Teixeira, nunca ouviu falar, não, nunca ouvi. Aí ele disse, menina, acho que você pode fazer um trabalho bem interessante, porque não tem nada escrito sobre. É claro que eu fiquei animada, mas ele disse, não é como você está pensando. Vamos atrás, eu te ajudo, se você quiser. Vamos atrás das antigas lideranças, né? E claro, a pesquisa daí fluiu, né? Eu viajei por tudo que é biboca da Paraíba com ele. Na real,
fazia quase 15 anos que ele não tinha mais visto, porque depois de 64 eles se esfacelaram todos. Tá? Fugiram, ele próprio fugiu, mudou de nome, mudou de família, tudo. Tá? Esse era o exílio no próprio país, a condição diferente do Gabeira, que tinha dinheiro, que ia para o exterior, da condição de sobrevivência era se exilar no próprio país. Como ele era sapateiro, ele pegou a mochilinha dele, mas aí ele foi reencontrar as pessoas comigo. Né? Foi muito, aí a pesquisa fluiu bastante, assim e tal. E outra coisa que, para fechar esse capítulo, que daí resultou na minha dissertação de mestrado, um dia eu estava num bar, como que a pesquisa nunca é daquele jeito assim que os professores ensinam. Eu estava num bar e eu já tinha conhecido um juiz que era comunista, tinha que falador, que só depois ele chamou bem a cá, Bernadette, ó. Esse cara aqui, ele foi delegado de polícia. Eu acho que ele vai te interessar. Ele sabe das coisas das ligas. Eu arregalei o olho, assim, claro que eu vou conversar com ele. Aí conversar um pouquinho, ele disse, eu fui delegado, eu catei umas fotografias, porque eu sabia que se deixasse na delegacia, teriam sido todas queimadas. Quer ver? Eu disse, claro que eu quero ver. Espera aí, eu vou lá em casa. Ele morava perto, foi lá, buscou as fotografias do João Pedro Teixeira assassinado, tudo, né? As fotografias que estão aqui. E ele me deu 2 horas para me copiar. Naquela época, não tinha digital, não tinha internet, não tinha fotografia. Né? Eu rebolei para achar um fotógrafo, por intermédio de um amigo que fotografou as fotos. Em 2 horas eu devolvi para ele, que foi o prazo que ele me deu. Né? Enfim, isso é a pesquisa. Né? Aí eu defendi. Vim embora da Paraíba, porque não consegui emprego lá. A gente foi morar em Maringá, primeiro da Leto arranjou emprego lá, depois eu. E bom, também ali não era ali que eu queria, porque para fazer uma inserção, eu dava aula de ciências sociais, para fazer uma inserção de um texto de Marx, por exemplo, tinha que passar pelo colegiado. De novo, a anistia política não tinha chegado ali, isso já era quase anos 80. A gente tinha escuta na porta. Não, aqui eu não fico, aqui eu não quero. Mas é perto da família, do Idaleto, é um lugar bacana, ganhava-se bem. Aqui eu não fico. Tá bom. Foi aí que eu cheguei em Florianópolis. Tá? Fiz concurso em Florianópolis e passei em 3º lugar, sabendo que a primeira era já escolhida, já estava definida. A segunda disse para mim, eu não vou assumir, porque eu fiz o concurso porque minha mãe quer, mas eu não quero esse concurso. Só que daí eu não fui chamada, achei que... Né? Mas nisso apareceu o concurso de professora horista. Eu fui fazer. Foi aí que eu vi que eu não seria chamada, porque não tinha nenhum movimento de chamar e tal. Aí fui fazer outro concurso no serviço social. Aí passei no serviço social. Na semana que eu passei no serviço social, a sociologia me chamou. Aí eu tinha 2 passarinhos na mão, tinha que escolher qual deles. Bom, aí fui dar aula de sociologia. A gente, na universidade, a Bel é jovenzinha, não lembra nada do que era do tempo do catedrático, né? Tinha um catedrático que dava uma aula e os assistentes todos, né? Tinha acabado isso na universidade, mas era como se tivesse a mesma coisa, né? Um dia eu inventei moda de dizer, eu tenho mestrado, eu quero dar aula no mestrado. Disse, não pode, você é muito jovem, você é muito... Enfim, mais ou menos por aí começaram as discriminações. Não era porque eu era jovem, não era nada disso, né? É porque eu dava
aula de teoria sociológica e dava Marx. Era outra, porque eu tinha passado em teoria sociológica e a minha opção era dar Marx. Dava de Emile Durkheim também, sem problema, mas preferencialmente dava Marx. Dei muitos anos teoria sociológica, né? Sempre procurando dar preferencialmente os textos da ala marxista, vamos falar assim, tanto os clássicos como os contemporâneos. No mestrado, uma boa parte dos professores eram marxistas, eram de várias tendências, mas eram marxistas que tinham se aprofundado no exterior, já tinham militância, né? E eu continuei meus estudos de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma de orientação de grupo. A gente não estudava, até por conta da época da ditadura, a gente não estudava em grandes grupos, mas a gente estudava em pequenos grupos. Tinha a pachorra de estudar em 4 pessoas, 5 pessoas, né? E entre os professores da graduação, a gente recebia textos marxistas, todos sem nome, tá? Porque não podia, tá? E aí a gente já começou a aprontar, né? A gente tirava um texto de um cara lá que não tinha nada a ver e dava um texto apócrifo. Professor, nós queremos estudar esse texto e tal. E tinha velho que não estava mais nem aí. Tá bom, vocês querem estudar? Faça um seminário. Enfim, acho que o meu estudo persistiu, né, bastante. Quando eu fui fazer mestrado, da mesma maneira, eu participei de inúmeras discussões, quase todas eram fundadas dentro da tradição marxista, vamos dizer assim, mas que era multifacetada, mas era de tradição marxista. E nessa época aconteceu uma outra coisa assim, bem marcante. A Fundação Ford, apresentou uma chamada pública para fazer uma pesquisa de movimentos sociais no campo, no Brasil. E disse a boca pequena, preferencialmente nós vamos pegar estudantes e professores marxistas, são eles que fazem a pesquisa direito. Tá? Tinha dinheiro de... Cada 6 meses a gente fazia um seminário, todo mundo recebia passagem, hotel, para se encontrar, para ver que estágio estava a pesquisa. Essa foi uma rica pesquisa, que se mapeou estado por estado que movimento tinha. E eu fiquei com a Paraíba, porque eu já tinha começado a pesquisa das ligas camponesas e ampliei a minha participação ali. Só que quando terminou o relatório, estava tudo mapeado, a gente solicitou mais uma prorrogação para fazer análise. Disseram, não, agora a análise somos nós que vamos fazer. Né? Vocês já fizeram o trabalho de campo, quer dizer, está tudo mapeado lá nesse projeto PIPSA. Um projeto que também reuniu gente interessantíssima, porque, bom, o que teve em Santa Catarina? O contestado. Quem estuda o contestado? Não é gente de direita, é sempre gente que tem uma aproximação com movimentos, enfim. Acho que aquilo entrou no sangue, nunca mais eu larguei dessa tradição de estar. De fato, acho que a época é que me impeliu para isso, sabe? Não foi outra coisa, porque a gente sabia o que estava se avizinhando, né? E não tinha nenhuma certeza que aconteceria uma anistia, não tinha nada disso, a gente não tinha nenhuma preocupação. Por outro lado, sabia
das inúmeras violências e proibições. Tinha amigos que, vez por outra, estavam sendo aprisionados e torturados, enfim. Tudo isso levava você a pensar de outra maneira, né? Um dia eu estava lendo um livro em francês dos Tupamaros. Vocês sabem que é o Tupamaros, o movimento lá do Uruguai. Aí chegou um amigo meu e disse, que bacana, a Bernadette está lendo esse livro e tal. Me empresta. Eu disse, eu já estou terminando, ele te empresto. E ele foi preso. A minha vida virou um inferno. Porque de quem é esse livro? Ele ficou muito nervoso, ele disse da Bernadette. Bom, quem é a Bernadette é a apoiadora do Tupamaro. Eles fizeram conexão direta, assim. Mas eu não era Tupamaro, não é coisa nenhuma. Eu estava mesmo sendo preparada para ir para o ABC Paulista. Só que eu morava na periferia de Curitiba, já para fazer inserção com os operários. Bom, foi aí, Bel, que nós casamos, porque a gente estava morando junto. E a polícia sabia que quem estivesse morando junto era comunista. Aí nós fomos lá no cartório, tudo era assim, era impressionante, tá? Como eles faziam as ligações e era isso mesmo. Tá morando na periferia, tá morando junto, não casou, é comunista. Né? Bom, felizmente veio a anistia, eu não fui presa, muitos dos meus amigos e camaradas foram presos, tiveram que deixar a universidade por causa do ato institucional que proibiu também que eles frequentassem uma universidade no Brasil, como o Ivo Toné, por exemplo, que é grande amigo meu. Enfim, eu fiz doutorado na PUC sobre a questão agrária. Né? E quando eu terminei o doutorado, eu escrevi umas coisas que... Primeiro, na qualificação, eu escrevi um memorial e um dos capítulos era sobre a questão agrária. E o Ottaviani, que vocês devem ter ouvido falar, ele olhou e disse, Bernadette, o que o marxismo tem a ver com a questão agrária? Eu disse, putz, grila, agora eu estou ferrada, vou ser reprovada. Eu podia responder de 1000 maneiras, mas eu vou lhe responder sinceramente. Já pensando, eu vou ser reprovada? Cadê? Né? Marx não fala disso. Tá? Tem alguns textos muito raros, críticos dos batateiros, do saco de batata, blá, blá, blá. Então não precisa falar mais nada, não. Tá? Eu sei onde você quer ir. Tá? Bom. Terminou, claro que eu passei, né, defendi a tese. Tal. Mas a minha orientadora não queria que eu lesse Marx, ela queria que lesse pensamento liberal. Ela disse, não, você precisa ler o outro lado. Eu odiava, mas li tudo. Né? Quem defendia a reforma agrária, quem era contra, quem isso, quem aquilo. Terminei a questão agrária no acender das luzes do século XXI. Né? Um dos capítulos é se a reforma agrária é necessária. Tá? O que essa minha orientadora me fazia ler? Sabe aquelas revistas, Globo Rural, que hoje quase não tem mais, mas tinha 500. Você leia. O que eles dizem? Tá? Interprete essas tendências. Né? Aí eu comecei a ler e comecei a juntar mesmo. Bom, primeiro... juntei duas tendências. Uma, o intenso êxodo rural. Eu mais ou menos comecei o doutorado com 70% da população brasileira no campo e terminei um número bem pequenininho. Houve uma migração intensa nos anos 90 do campo. Bom, e aí? E a reforma agrária. Pois é, a reforma agrária. Aí, um dia, filho ensina muito, né?
Um dia eu estava aí pensando como eu ia terminar esse capítulo da questão agrária, da reforma agrária em especial e tal. E a Anaíde, que você conheceu, ele olhou para mim e disse: eu nunca vi uma árvore de bolacha. Eu quero ver. Eu disse: como? Eu quero ver. Existe? Eu dei risada. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque naquela época, eu estava lendo todas as descobertas tecnológicas que estavam colocando questionamento da terra, da produtividade da terra, que não era mais, numa palavra, não era mais necessária, porque você pode produzir com a coisa pequenininha. Além disso, tem as coisas, os incrementos biotecnológicos e etc, etc, etc. Tal. Aí eu disse para ela: eu nunca vi uma árvore de bolacha, mas deve existir, né? Porque se tem bolacha, mas a bolacha é produzida onde? Ela disse: na indústria, não tem mais nada. Bom, não me satisfez o que eu fiz no doutorado, tal, mas eu estava de saco cheio. Eu disse: não, eu não tenho resposta para essas coisas, eu quero ir para outro campo. Foi aí que eu fui para a PUFSC. Logo que eu terminei o meu doutorado, eu fui inventar de ser presidente da PUFSC. Putz, grila. Aí eu caí numa outra coisa, tá? Primeiro, um bando de macho, uma misoginia brutal, porque eu era presidente, né? Como todos queriam ser presidente, mas eu era presidente. E as questões do trabalho, né? Que eu não tinha muitas. Tá? O mundo desabando. Tinha um cara que escreveu Adeus ao Trabalho. Tinha outro cara que mostrou todo um movimento da França e dos outros países de substituição de trabalhadores por robôs que pagavam o sindicato, que cumpriam horas de trabalho. E nós aqui discutindo o URP. Né? Aquelas brigaçadas que deu. Bah! E a ação sindical tinha se transformado numa ação judicial. Todo dia eu tinha que resolver um pepino jurídico. Ou era na Justiça Civil, ou era na Trabalhista. Vocês sabem bem o que representou esse momento, né? De uma brutal diferenciação. Não tinha mais uma discussão política, a discussão era jurídica. Né? E por fora, todo o questionamento do movimento sindical, que eu acho que hoje ainda reverbera, mas começou lá, nos anos 90, de forma mais intensa aqui em Santa Catarina e em Florianópolis. Para que sindicato? Não precisamos de sindicato. Tá? E a CUT estava brigando pelo fim da unicidade sindical, que era o que nós defendíamos, nós Andes defendíamos. Bom, enfim, aí eu fiquei o tempo na PUFSC. Você sabe que a gente não para de dar aula, eu nunca parei de dar aula. Mas quando eu voltei, teve um episódio que aí sim me aproximou de novo dos movimentos do campo e da sociologia rural. Eu tinha solicitado uma disciplina optativa e um professor ficou doente na semana do início da aula. Aí veio a coordenadora e disse: Bernadette, você pediu uma disciplina optativa, você fez doutorado em sociologia rural, tem aí uma disciplina, mas é para quinta-feira, era terça-feira. Pô, o que eu vou fazer? Eu não quero, mas tá bom. Se você não queria a disciplina optativa, tá aí. Aí eu pensei: bom, seja lá o que Deus quiser. Eu peguei e montei um programa assim, 2 minutos, e fui para a sala de aula e disse: eu vou trazer a proposta depois,
Mas da proposta vai constar, nesse semestre, uma ida para o campo para visitar um assentamento MST. Porque já estava na proposta do professor que ficou doente. Vocês então vão começar a se preparar. Eu vou me preparar da parte teórica e vocês vão começar a pensar o que vocês vão fazer lá. Semana que vem a gente já começa a preparar essa ida para o MST. O que vocês vão fazer lá? Foi de dar risada assim e tal. Eu vou ensinar a horta caseira. Eu dizia, como? Eu vou... Enfim, vou ensinar o padre a rezar a missa? Como? Tá? As coisas mais aberrantes assim, tal. Engoli seco. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que é um acampamento. É isso que vocês vão ver. Tá? Vamos ver um acampamento. E tinha como alunos, não só das ciências sociais, tinha do jornalismo e tal. Chegou um deles, Fernandinho Evangelista, que vocês devem conhecê-lo. Professor, o que eu vou fazer lá? Ele com a câmera na mão. O que você vai fazer? O que você acha que pode fazer? Ele deu uma risada amarela. Eu não disse nada. Lá fomos nós para o acampamento. E era um acampamento que era bem dividido, porque tinham os italianos que comiam polenta, que falavam italiano, e tinha os brasileiros bem discriminados. Então, mas um dia vocês precisam ver esse filme, chama Maria Rosa. Fernandinho fez um filme precioso sobre essa trajetória, muito, muito lindo. Ele até ganhou um prêmio como estudante e tal, sobre essa trajetória que marcou ele e marcou um monte de outras pessoas. Nunca mais nós vamos falar essas coisas. Como? Como que nós vamos ensinar a fazer horta caseira? Em que condições? Tá? Eles vivem na lona. Foi muito legal. A partir daí, eu também disse, bom, posso fazer isso sem muito trabalho. A coordenadora pediu para me dar mais um semestre e eu passei a levar os alunos. Essa foi a minha aproximação inicial. Sempre escolhia um campo diferente, Dionísio Cerqueira, um pouco mais próximo aqui de Santa Catarina, da capital, mas todo semestre eu ia para um acampamento ou um assentamento. E foi uma experiência muito enriquecedora, muito rica, assim, porque tinha várias coisas. Tinha eu nem sei se hoje ainda existe, mas tinha um assentamento lá em Dionísio, que já estava há alguns anos estruturado, e eles tinham um centro de formação. E foram eles eram gramscianos. Eles disseram, aqui a gente não vota. Os alunos olhavam, que a gente não vota. É tudo por consenso. Nós somos gramscianos. Se temos acordo, nós tomamos a decisão. Se não tem acordo, a gente deixa cozinhar um galo mais um tempo. De que ele está falando? Isso de Gramsci. Vocês nunca leram Gramsci? Mas, enfim, para eles foi muito rico, assim, porque foi uma inserção prática e quando voltava eu trazia textos que ajudassem eles a entender o que estava acontecendo, né? Onde que eles estavam e tal. Né? De preconceito, acho que teve só um episódio. Porque a partir daí a gente começou a pensar a reciprocidade. Nós vamos para lá, por que não a recíproca? Né? E claro, eles acharam legal a ideia. Então a gente criou uma condição de apoiar quando eles vinham fazer alguma reivindicação, de aproximação.
Isso foram feitas várias, tá? Pelo menos 2 foram históricas, né, maravilhosas. Mas o que a gente fazia? Então tinha toda uma discussão de grupo de professores que como vai receber o MST. Então, eu vou fazer uma oficina de dança. Eu vou fazer uma oficina de identificação de plantas, os biólogos. Eu vou fazer uma oficina... E daí deu para o MST. Aqui tem 11 possibilidades, o pessoal da agronomia, o pessoal disso, o pessoal daquilo, da física, da química, eles eram muito receptivos nesse sentido. Vamos fazer. Só que é o seguinte, que oficinas? Tá, dança não. Antropologia quis fazer um seminário sobre religiões. Eles disseram, essa também não. É claro que ainda o MST não estava atravessado pelo evangelismo. Depois isso vai se disseminar. Mas a gente fez com crianças também. O meu Guinness é ter trazido 798 crianças, que a gente montou uma lona e parecia uma plantação de moranguinho, que o Piangers, que era meu aluno, disse, professor, isso é uma verdadeira plantação de moranguinho, todos com o boné vermelho. Aí também pintou algumas coisas, porque era muita criança, fora os adultos que vinham cuidar das crianças. Mas teve gente que disse, para quê? Eles estão acostumados, deixa eles dormir no chão. Eu disse, não, como? Não, não deixa, é uma pessoa bem conhecida, não vou dizer o nome porque me recuso. Vão dormir no chão. Eu disse, não, vamos no exército buscar colchão. Vamos providenciar colchão, pelo menos eles traziam roupa, frio. Estavam todos eles lá no ginásio de esporte, no colchão. Foi linda a recepção. E eu tinha recebido um apoio de pesquisa no Canadá, e aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? Estava feliz da vida. Eu disse, bom, então vamos preparar o lanche, é dia da criança. Eu disse, eu quero 800 pedaços de nega maluca. Os meus alunos que estavam ajudando lá no TMT, você está louca, professora? Como que vocês vão em tudo que é supermercado e vão encomendar? Quanto você faz? 120, faça. Quanto você faz? Tanto. E vão fazendo a conta, quero 800 pedaços de nega maluca. Eles não são 798? Foi linda a recepção. Todos ganharam um pedaço de nega, claro. Criança, né? Era o que a gente podia oferecer. Mas depois teve outras atividades, eles interagiram muito bem com o colégio de aplicação, as oficinas rolaram também, algumas bizarras, né? Porque, por exemplo, essa da biologia, eles sabiam tudo. O cara, em 15 minutos, voltou para mim e disse, eles sabem tudo. Você está pensando o quê? Identificar a planta? Como? Eles sabem das coisas, mas eles curtiram muito da física, que fazia aquele exercício de levantar o cabelo, eles amaram, assim, era mais com o intuito de mostrar o que é uma universidade, pelos laboratórios, quem se dispôs e se um dia eles quisessem vir fazer um curso e tal. A PUFSC ajudava, tá? Mas tudo meio... não podia, sabe? Pagava alguma coisa, tal, que podia pagar, mas não era a PUFSC que bancava. Quem bancou mesmo foi um grupo de professores coordenado com o pessoal do TMT, tá? Do núcleo onde eu trabalhava. É a gente que coordenou com os estagiários e aí a coisa fluía. Assim, tinha sempre muito boa recepção dos professores. Não de pegar na mão na massa, tá? Mas eles recebiam. Né? Teve um outro episódio, agora não de crianças, que o MST veio, uma delegação bem grande, estavam na frente onde era
como é que eu vou dizer? Onde era a sede do governo, ali atrás da Assembleia. Tinha um pátio grande, assim, e começou a chover. Nós chegamos lá, estava garoando, e eles iam passar a noite na chuva. Aí eu, Paulo Riso, vamos levar para a universidade? Vamos, não pode ficar aqui. Alguns, não, aquela mesma história. Eles estão acostumados, deixa eles passar frio. Não, não. Aí foi um grupo para a universidade para comunicar ao reitor. Né? Só que eles demoraram e tal, e eu fiquei lá para viabilizar a saída deles para ir para a universidade. Então eu era uma das últimas que chegou de carro na universidade, daí o reitor olhou, você veio comunicar que eles estão pretendendo vir? Eles já estavam chegando. Eu disse, pois é, né? A chuva. Enfim, e era greve. E eles, no outro dia, era greve não, nós estávamos em greve, os técnicos e os professores. No outro dia eles iam fazer uma caminhada da UFSC para o centro de novo, por causa das pautas lá para o INCRA, barará. E aí à noite eu me reuni com o pessoal no comando de greve e tal, e disse, nós precisamos fazer uma refeição. Não dá para mandá-los caminhando a pé com fome. Aí uma professora disse, eu tenho uma panela de pressão, será que eu posso cozinhar 5 quilos de feijão? Aí não, a gente começou a dar risada, né? Aí foi genial. Um cara levantou, eu não sei o nome, mas eu sempre me encontro com ele na UFSC. Ele disse, eu sou da cozinha do RU. Eu abro a cozinha do RU. Comprem o feijão que eu vou fazer o feijão. E nós fizemos o feijão na reitoria. Olha aqui, isso é para ninguém esquecer. Depois você quiser fotografar a chegada dos panelões, foi maravilhosa. A gente comprou um pote assim, e pediu para eles trazerem colher e prato. Eles olhavam assim, nunca almocei num lugar tão lindo como esse. Foi maravilhoso. E a sobremesa foi toda garantida pelos professores. Eu comecei a passar o aviso, precisamos de um docinho, uma coisa. Todo mundo trouxe. Então era um momento de apoio concreto, assim. Não era de questionamento, não era disso, daquilo, era de apoio concreto. Eu acho que é muito diferente de hoje, né? Mas enfim, está aí para a história, né? Então a gente foi construindo esses laços, né? O MST trouxe problemas, eu disse, a UFSC é isso. A UFSC recebe uma proposta da WEG que tem que fazer um parafuso torto. A UFSC faz. O que vocês querem que a UFSC faça? Tá? Essa a gente não conseguiu convencer ninguém, mas eles queriam uma alternativa à caixa de leite Tetra Pak, que é carésima, né? Porque tem 7 camadas. Enfim, a gente até levou a proposta, mas isso não foi adiante, não. Que era muito caro e tal. Quando nós fomos visitar uma cooperativa, que eles mostraram todo o processo da produção do leite terra livre. Terra viva, isso mesmo. Então foi se construindo essa relação, né? Não foi uma coisa do dia para a noite, né? Era sempre um movimento que demandava muito trabalho, né? Porque a preparação era de suma importância, né? O apoio, a disponibilização das pessoas de deixar nesse dia as suas atividades regulares e fazer outras,
atender outras pessoas, outras crianças. Eu acho que tem mais um episódio que também é tudo por acaso, nem é casual não. Tinha saído a Célia Vendramini, que vocês conhecem, ela tinha apresentado um projeto junto com a Maria Inês Paulilo, um projeto grande de caracterização do MST em Santa Catarina. E a Célia ia ter bebê. Quando veio o dinheiro para contratar bolsistas, né? O projeto estava atrasado e tal, ela estava na iminência de ter o bebê, a Sofia. Aí eu olhei para ela e disse, eu assumo. Até você ter os 3 meses da licença de gestação, vamos iniciar o processo. Você faz a seleção dos bolsistas, tá? E eu dou a largada inicial. Daqui 3 meses eu vou para o meu campo, que era estudo e profissões. Eu não estava mais já na sociologia. Só que a Sofia nasceu com um problema cardíaco. Aí eu disse, cuide da tua filha. E assim o tempo passou. Tá? E aí Maria Inês disse, não, a Bernadette é da sociologia rural, ela vai fazer parte do projeto. Tá? E eu fui integrada nesse projeto e nós começamos a mapear e nós mapeamos todos os assentamentos e todos os acampamentos em Santa Catarina. Foi uma coisa bem bonita, bem interessante. Parte dele está aqui, está escrito aqui nesse livro, Agricultura Familiar. Pois a Maria Inês também teve alguma dificuldade e acabou me passando de coordenadora. Quem terminou esse projeto fui eu. Então ficou para mim, claro, ficou uma bela aprendizagem, porque eu já tinha ido, já conhecia as pessoas, já conversava, já sabia. Claro, sempre tem algumas tensões, mas no limite, tá? Foi uma rica experiência assim, de aprendizado e de troca mesmo. Acho que aquelas crianças ou aquelas pessoas que vieram aqui jamais esquecerão a UFSC, né? Não, pelo jeito como foram tratadas, com deferência, tá? Foi muito bonito. Eu acho que isso marcou muito a minha vida, né? Do mesmo jeito que eu me senti super feliz de ter o retorno de 40 anos depois, alguém querendo ler o livro sobre as ligas camponesas, que eu achei que já era. Né? Como você vai pensar? Bom, fiz uma boa semente. Eu acho que, para resumir essa minha trajetória, eu plantei algumas sementinhas. Nem todas vingaram, mas algumas sementinhas boas ficaram por aí. Já nos anos 90, essa pergunta rodopiava na minha cabeça. Tá? Um movimento de esvaziamento do campo, que era extremamente inquietante. Hoje parece que é 5% ou 12%, oscila por aí a quantidade de pessoas que estão morando no campo. Tá? É um número muito pequeno. Se você se contrapor a esses 40 anos por aí, que era de 80%, 90% em alguns lugares de moradores no campo, onde aí sim fazia sentido pensar a discussão da reforma agrária, da concentração de terra, da propriedade privada e da reforma agrária. Mas hoje, além desse problema de migração do campo-cidade, eu acho que tem outra situação que é bem complexa, que é a questão do advento das tecnologias. Hoje você não precisa mais de terra. Tá?
para alimentar as pessoas, que terra, tá? Uma coisinha minúscula, tá? Bom, vou citar um exemplo. Como é que chama? Aqueles alimentos decorrentes da plantação de sementes bio. Você planta semente, em 7 dias ela germina e você come. Brócolis, beterraba, enfim, semente de girassol, tudo. Né? Que terra que precisa? Quase nenhuma. Né? E com potencial de nutrição extremamente grandioso. Ou seja, onde que eu quero chegar? Mostrar como que diferentemente do passado, hoje tem um incremento tecnológico que garante alimentar as pessoas, tá? De outra maneira, de outra maneira. Então isso para mim é muito inquietante. Agora, o problema é mais embaixo, a desigualdade se perpetua, tá? As condições de matar a fome continuam tão grandes quanto era no passado. Tá? Então, por isso que eu disse que a pergunta exige uma resposta complexa, que é preciso mexer em muitas facetas da nossa vida de sociedade. Tá? Não necessariamente apenas a terra. Porque quando a gente terminou a pesquisa de todos os acampamentos e assentamentos, a gente viu, por exemplo, de assentamentos, os privados vão muito mal, obrigado, onde cada um tem o seu lote, tá? Por quê? Falta insumo, falta enxada, falta trator, falta apoio. Já os coletivos, esses tinham um dinamismo e acredito que ainda hoje tem um dinamismo melhor, né? Que não concentra as suas reivindicações exclusivamente na propriedade da terra. Tá? Então isso para mim é um nó. Eu acho que é preciso ir mais adiante. Né? Agora não estou por dentro de estatística, não sei dizer ultimamente que problemas que o movimento está enfrentando. Mas eu posso dizer que são problemas quase iguais aos de Gaza, quase iguais aos da África, onde as pessoas estão morrendo de fome. Esse é o problema. Tá? Como solucionar isso? Tá? Se não por uma medida coletiva. Tem que parar de brincar, parar de acreditar que o capitalismo vai resolver a fome dos brasileiros e do mundo. Não vai, não vai. É outra coisa. O buraco é mais embaixo, assim como nós não vamos ter um trabalho mais feliz, como eu sei que alguns professores universitários estão pedindo. Hoje, eu quero trabalhar mais feliz. Não tem isso, não existe isso. Tá? Exploração continua também com o professor universitário. Né? Ele é explorado. Ele pode se achar diferente dos outros, né? Porque dá aula, mas ele é tão explorado quanto os outros. Enquanto houver isto, vai ter discriminação, vai ter fome, tá? Vai ter problema de algumas pessoas que não conseguem comer. Né? Um dos debates latino-americanos que eu acompanhei, assim, de perspectivas, era muito engraçado, porque sempre tinha líderes dos movimentos, na Argentina, no Uruguai, no México, mas a tônica era sempre assim: vocês estão discutindo, nós queremos ver comida na mesa. Comida no prato. Ou seja, tá?
Nada contra as discussões teóricas, são válidas e tal, mas acho que é preciso ir além, tá? A gente está patinando, a comida na mesa não está chegando. Tá? Olha o dado da população, 80% da população brasileira tem dívida. Hoje, está escancarado na televisão isso. Né? Dívida para quê? Porque a sobrevivência não está garantida. E aí tem a ilusão de que no capitalismo vai se resolver. Não vai resolver isso. Não vai resolver a reforma agrária, não pode ser o melhor cara que for, não resolve, porque o capitalismo sobrevive com a propriedade privada e não a coletiva.